Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo 4. Eu gosto de dar tempo, o irmão, na Bíblia, irmão. Eu gosto de Bíblia. E eu gosto de Bíblia, eu sou crente tradicional, eu gosto de Bíblia. Esse negócio de moderninha, tablet, celular. Não é para nós não, né, pastor Vanderlei? Glória a Deus. Sou crente das antigas. Achou aí? Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 1, fala do leproso purificado. Diz assim a palavra de Deus: e descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou. O leproso fez o quê? Adorou. Veio um leproso e o adorou. Então aqui já tem um segredo para nós. Dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Fecha teu olho, põe a mão no teu coração, vamos orar. Apresentar essa palavra a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Graças te damos, Senhor, por mais esse culto, por mais esse dia, pela mais oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, ó Deus, na Tua presença, e queremos fazer, Pai, a Tua vontade. Que tudo seja para a honra e glória e louvor do Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Fala conosco, meu Pai. Eu te peço, não aquilo, ó Deus, que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, porque é o Senhor que conhece, meu Deus, a nossa vontade, o nosso querer e as nossas intenções, e sabe o que é melhor para nós. Muito obrigado, amém, e graças a Deus, amém. Glória a Deus, aleluia. Presta atenção, eu queria que você prestasse atenção aqui no altar. Fixa os teus olhos aqui no altar. Lembra do apóstolo Pedro e João, quando subia ao templo às 3 horas da tarde? A Bíblia diz que era colocado um coxo. E quando Pedro e João vai passando, e ele pede uma esmola para eles, e ele diz, Pedro e João falou: olha para nós. Olha para nós. Então, olha aqui no altar. Daqui vai sair coisa boa para o teu coração essa noite, em nome do Senhor Jesus. O capítulo 8 do Evangelho de Mateus, ele começa a relatar os milagres que Jesus realizou. Mas se nós observarmos o capítulo 1, e eu fiz o estudo do livro de Mateus, são 28 capítulos, capítulo de Mateus, e essa palavra Deus me deu mais ou menos há um mês atrás. Eu fiquei meditando nela, fiquei remoendo nessa palavra. E nos 28 capítulos, capítulo 1 de Mateus, ele fala da genealogia do Senhor Jesus. O que é isso, pastor? São os patriarcas do Senhor Jesus. Então, o capítulo 1 de Mateus, ele fala da genealogia. Ele não começa lá de Adão. Não. Deveria ter começado de Adão, mas ele não começa, ele começa de Abraão. Mas se nós voltarmos para trás, o primeiro homem foi Adão. Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. O Caim matou Abel. E eles tiveram mais um filho chamado Sete. E daí vem a genealogia do Senhor Jesus. Teve Sete. Aí da geração de Sete, chegou até Enoque, que foi o 7º depois de Adão. Aí depois de Enoque, Matusalém, que foi o homem que viveu mais 969 anos. Isso antes do dilúvio.
Aí teve o dilúvio, pós-dilúvio. Aí foi Noé. Noé teve 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. A descendência de Jesus, ela vem de Sem. Porque Sem chegou até a Abraão. Abraão é descendente de Sem, que era filho de Noé. Então, Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve 2 filhos, um chamado Jacó e Esaú. E Jesus veio da descendência de Jacó. E Jacó teve 12 filhos. E um dos filhos chamava Judá. E Jesus procedeu da tribo de Judá. Judá, ali teve Pérez, depois Pérez chegou até Salmão, que casou com Raabe. Aí teve um filho chamado Boaz, Boaz teve um filho chamado Obed, Obed teve um filho chamado Jessé, Jessé teve um filho chamado Davi, que foi o rei de Israel, da onde vem a progenitura do Senhor Jesus. Que José, que casou com Maria, era descendente de Davi, que era descendente de Judá, que era descendente de Abraão. Aleluia! Glória a Deus. No capítulo 2, aí fala do nascimento de Jesus, da visita dos magos a Jesus, da descida para o Egito e da volta para o Egito. No capítulo 3 fala do encontro de Jesus com João Batista e o batismo de Jesus nas águas do rio no Jordão aos 30 anos de idade. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus fala da tentação. Ele foi tentado. A Bíblia diz que o Espírito levou ele até o deserto, e ali ele foi tentado 3 vezes pelo inimigo. Depois que ele sai do deserto, que ele passa pela tentação, ele chama os apóstolos para que fizesse a obra com ele. E um desses apóstolos foi Mateus, o publicano. O pastor Aberi Medeiros pregou aqui, falando do chamado de Mateus. Ele falou do chamado de Mateus, que era o improvável, porque era publicano. O publicano era, pelos judeus, era uma escória da sociedade. Porque era um judeu que era pago por Roma para cobrar imposto dos judeus. E os judeus não aceitavam isso. Mas o Mateus, ele conviveu com Jesus. Quando Jesus chama Mateus, ele deixa tudo, vai seguir Jesus, vai fazer a vontade de Jesus. E ele começa a ver os milagres que Jesus começa a fazer. E ele relata aquilo que ele viu e aquilo que ele ouviu. Não foi alguém que falou para ele, mas aquilo que ele conviveu. Aleluia. Aleluia. Coisas que ele conviveu. Então Mateus, no capítulo 8, ele relata do leproso purificado. E a lepra, se você aprofundar na tradição judaica, ela não é só uma doença no corpo, na carne. Porque a lepra, ela mata, ela leva ao óbito, se não for tratada. E quem era leproso naquela época, era colocado à parte, porque era uma doença altamente contagiosa. Então aquela pessoa era tirada da sociedade. Ela não podia vir na casa de Deus, ela não podia conviver em família, ela não podia ir fazer compra, ela tinha que viver num lugar à parte, para que outras pessoas não fossem contaminadas. Mas existia também a lepra. Ela significa também pecado, doença da alma, a doença do espírito. E aqui, quando Mateus relata do leproso purificado, quando ele fala, olha, vai ao templo, se apresenta ao sacerdote e leva a oferta que Moisés ordenou, estava indicando que aquele homem, ele não só tinha uma doença na sua carne, no seu corpo, mas também tinha uma doença na sua alma, no seu espírito. Algo que o afastava de Deus, algo que o afastava da presença de Deus, algo que o afastava da comunhão, da intimidade para com Deus. E talvez seja isso que fez com que ele fosse até Jesus. Eu não sei o que traz você na presença de Deus.
Eu não sei o que move no teu espírito, que faz com que você venha até a presença do Espírito Santo de Deus, que faça você vir à casa de Deus, mas de uma coisa eu tenho certeza, o Espírito de Deus está aqui para abençoar e falar no teu coração. A Bíblia diz, e descendo ele do monte, descendo quem? Jesus do monte. Por quê? Pastor Vanderlei, no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, fala das bem-aventuranças. Jesus sobe no monte das bem-aventuranças e começa a falar, olha, bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Ele começa a falar das bem-aventuranças, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Isso no monte das bem-aventuranças. Então capítulo 5, 6 e 7 fala das bem-aventuranças. Chegando no capítulo 8, o Mateus começa a relatar dos milagres, os quais ele conviveu com Jesus. E ele fala do leproso. E descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. A questão aqui é que o leproso ao chegar próximo de Jesus, a Bíblia diz que ele adorou o Senhor Jesus. Aqui tem um segredo para mim e para você. Aqui tem um segredo para nós. Quando você vem na casa de Deus, você vem adorar a Deus. Você sabe o que é uma adoração? Você sabe o que é adorar? Ou você simplesmente veio para servir uma religião? Quando eu estava lá do outro lado, eu servia uma religião. Eu era religioso. Mas hoje, eu sirvo a um Jesus vivo. Eu sei o que é uma adoração. Eu sei o que é adorar a Deus. E quando a gente vem para a casa de Deus, nós temos que vir para adorar a Deus. Por quê, pastor? Porque na adoração tem cura, na adoração tem salvação, na adoração tem libertação. Na hora que você adora, na hora que você reconhece quem é que você está servindo, que é o Deus grande, o Deus poderoso, a tua vida toma outro sentido. E eis que veio um leproso e o adorou. Aleluia. Oh, glória a Deus. Adorou. Na hora que ele chega próximo de Jesus, o que ele faz? Ele adora. Ele se prostra. Senhor, eu sei que Tu és o grande, o Filho do Deus Altíssimo. Eu sei que tem Tu poder, autoridade para fazer qualquer coisa. O Senhor conhece a minha situação e sabe que eu sou leproso, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar deste mal. Isso é adoração. Na hora que você exalta o poder de Deus, na hora que você reconhece a autoridade, o poder que há em Jesus, para mudar a situação da tua vida, isso é adoração. É isso que tem que nos mover, vir até a presença de Deus para adorar a Deus. Então venha com esse tipo de adoração, de se prostrar, de reconhecer a grandeza, o poder daquele que você serve, e você se coloca na qualidade de servo e diz, Senhor, eu estou aqui para Te servir, eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. A cura vem, a libertação, a salvação. Olha o que acontece, eis que veio um leproso e o adorou dizendo, Senhor, ele chama Jesus de Senhor. Ele reconhece a autoridade espiritual que Jesus tinha para resolver qualquer problema. Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Ele não exigiu de Jesus. Ele falou, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode resolver essa situação. Ele sabia que Jesus tinha poder e autoridade, mas ele entendeu também que era da vontade de Deus. Ele queria ser limpo. O objetivo dele ir até Jesus foi para que ele fosse limpo, mas primeiro ele adorou. Ele se coloca na posição e adora. Senhor, se quiseres,
podes tornar-me limpo. Ele olha para Jesus e falou: o Senhor conhece a minha situação. Eu sei que o Senhor sabe quem sou eu. O Senhor sabe que esse problema que eu tenho não é só físico, não é só um problema no corpo, mas eu tenho um problema na alma, eu tenho um problema no espírito que precisa ser resolvido. E Jesus diz para ele, e Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. Aleluia! Glória a Deus! Jesus está dizendo para mim e para você essa noite: eu quero, essa é a vontade dele, meu irmão. Ele não nega bem aquele que pede. Se você chegar a reconhecer a glória, o poder dele, ele vai dizer para você: eu quero, seja limpo, seja curado, seja transformado. Eu sou Deus da transformação. Ele conhece a tua vida, a tua casa, a tua família. Se você está aqui, o teu pensamento está em algo que precisa ser resolvido, coloca agora o teu pensamento sobre aquela causa que ele vai resolver. Ele está dizendo para mim e para você: eu quero. Ele vai abrindo portas, as coisas vão acontecendo. Ele não diz para aquele leproso: não, eu vou pensar, volta amanhã. Não, ele falou: quero ser limpo. Ele nos conhece, ele sabe da nossa situação. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Aleluia! Logo o problema foi resolvido. Eu quero dizer para você esta noite: se você crê na palavra de Deus, não é aqui no pregador, mas na palavra que está escrita aqui, Jesus está dizendo para você: eu vou resolver a tua situação hoje. Acabou. Olha, e logo ficou purificado da lepra. É instantâneo. É na hora que você entende, irmão. A palavra de Deus é na hora que você entende ela. Você precisa entender, na hora que você entende, resolve o problema. E estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Ora, o que ele estava dizendo para aquele homem? Você faz o seguinte: você vai lá e se apresenta. Vai lá no sacerdote e se apresenta para ele. E apresenta a oferta que Moisés determinou. Para que você dê testemunho que você realmente está curado. E qual foi aquilo que Moisés determinou? Olha aqui. Levítico capítulo 14, a partir do versículo 33. Falou, pois, o Senhor a Moisés, Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa, ou lepra. E aí no versículo 1, 14, 1, ele diz: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. 14, versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta será a lei do leproso no dia da purificação, será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas, limpas, e pau de cedro, e carmesim, e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave no vaso de barro sobre as águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o esopo, e os molhará com a ave viva,
no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se, lavará suas vestes e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará suas vestes, e lavará sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 carneiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimos de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite, e um odre de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote coisas santíssimas, são. Aleluia. Purificação não era só do corpo, não era só uma doença física, era a purificação da alma, era a purificação do espírito. Aquele homem, ele tinha cometido algo que fez com que aquele mal viesse sobre a vida dele. Eu não sei o que tem acontecido com a tua vida, mas eu creio num Deus poderoso, e eu creio num Deus santo. E como Jesus curou aqui, relatado por Mateus, coisas que ele viu, que ele estava presente naquela hora que aquele homem chegou até o Senhor Jesus, e Jesus o purificou da lepra. Eu creio que esse Jesus está aqui essa noite. Ele pode purificar a tua vida. Ele pode tocar naquilo que não está dando certo. Eu não sei se é no teu corpo físico, se é na tua vida sentimental, se é na tua casa, se é no teu trabalho, que as coisas não estão dando certo, mas o meu Jesus está tocando agora. Ele está, se essa pessoa foi vítima de uma obra contrária, de uma palavra agressiva, de um pensamento negativo, o meu Jesus está dizendo para você esta noite: eu limpo, eu limpo, eu limpo. Aleluia. Ele está tirando toda a sujeira. Ele está tirando tudo aquilo que impede você, ou das coisas se realizar na tua vida. Só que temos que crer de todo o nosso coração nesse Deus. O Tiago, ele disse, a carta a Tiago, ela disse coisa interessante, que nós não podemos ser só ouvintes esquecidos. Ouve a palavra de Deus e não pratica. Quantas palavras Deus já falou ao teu coração? Quantas palavras Deus já falou ao teu coração e você não tomou uma posição? Quantas palavras você já ouviu da parte de Deus para você tomar uma posição na tua vida e você não toma? Até quando? Até quando você vai esperar? Até quando você vai deixar o espírito da religiosidade dominar a tua vida? Deixa o renovo do Espírito Santo entrar no teu coração, para que você tome uma posição realmente e diz para ele: Jesus, eu não aceito essa situação. Entenda uma coisa, meu querido. Entenda uma coisa, minha querida. Situações contrárias, situações adversas, não é de Deus. E se não é de Deus, eu não posso aceitar. Eu tenho que aceitar aquilo que vem de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus para mim é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para minha vida é boa, perfeita e agradável. Então, se está acontecendo uma coisa que não é boa, não é de Deus.
Eu não vou aceitar. Uma certa vez, eu ouvi um pastor ministrando, e ele disse: olha, eu não posso impedir o passarinho de fazer verão sobre a minha cabeça. Ele está fazendo aqui, está voando aqui em cima. Agora ele vinha e assentar na minha cabeça, aí já é outra coisa. Aí só se eu deixar. Você está entendendo? Então o mal que vem sobre a minha vida, que está querendo vir sobre a minha vida, só vai acontecer se eu deixar. Mas se você falar, não, aqui não. Viu aí o testemunho da pastora Alessandra? Saiu daqui, foi viajar, foi lá para outro estado. Mas foi na certeza, na convicção que Deus ia agir. E Ele age. A pessoa já não está mais acamada, já não está mais no hospital. Porque o poder de Deus, na hora que eu adoro, que eu creio na palavra dEle, que eu dou condições, o Senhor vai fazer, porque o Senhor é Deus, é na santidade, é no poder, é na palavra de Deus que as coisas se resolvem. Então se tem algo que você quer que Deus faça na tua vida, toma uma posição hoje. Toma uma posição. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de nós, que nós venhamos tomar posição, uma posição espiritual. E como isso? Em oração. E eu vou colocar em oração. Temos que entender, irmãos, que aqui, na igreja, Deus só está dando uma direção para você. Deus está te dando uma direção para que você chegue lá na tua casa e você tome a posição. Que você bata os seus joelhinhos no chão e vai falar com Deus. Senhor, eu entendi a tua palavra. Dá um testemunho para você rapidinho. Eu, com 2 meses de conversão, 2 meses de conversão, eu ouvi uma palavra numa quarta-feira. 2 meses de convertido. Estava na igreja, o pastor ministrou uma palavra, que ele disse o seguinte: olha, quando Deus tirou o povo dele do Egito, aproximadamente 3 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, não havia um enfermo, não havia um doente, não havia um aleijado, não havia um cego. Eu falei, oh meu Deus, olha como é que o Espírito Santo trabalha. Na hora que ela falou isso, meu pensamento já foi na rua da minha casa. Eu moro numa rua sem saída. Ali moram as 12 famílias. Um estava no hospital, o outro estava lá, o outro estava não sei o quê. E eu falei, peraí, mas 3 milhões de pessoas, onde eu moro é 12 famílias, ali tem um doente, tem um não sei o quê. E 3 milhões não tem ninguém doente. Não, esse negócio é de Deus. Esse negócio, e vim para casa com esse pensamento. Vim para minha casa com esse pensamento. Chegou em casa, tomei um chá, fui dormir. 3 horas da manhã, eu acordo com a barriga. Eu falei, meu Deus, mano, não comi nada para fazer mal. O que eu comi para fazer mal? Não comi nada. Mas saí, levantei e fui até o sanitário. Na hora que eu chego no sanitário, aí veio um negócio me enchendo. Veio aqui, veio, começou na minha boca. Aí eu comecei a falar em língua. Comecei a falar a língua dos anjos, parece que tinha 1 milhão de sinos nos meus ouvidos. E aquilo, eu saí e no corredor, assim que dá acesso para o quarto, aí eu vi as paredes e fazia assim, ó. Parece que fechava e abria as paredes. E aquela voz foi saindo, eu achei aquilo gritando. E eu falei, os vizinhos vão achar que eu estou louco. Eu escutava o eco, e eu falando a língua dos anjos, falando em língua estranha, e aquele sino no meu ouvido. E eu falando, falei, o vizinho vai achar que eu estou louco. E o vizinho começou para a igreja e endoidou. Falei, a minha esposa vai achar que eu estou doido. Em minha casa eu sobrado, eu desci para a parte de baixo, passei na sala, passei na cozinha, tem uma arinha no fundo lá, então um banheirinho lá, eu entrei, fechei a porta, ajoelhei, caía baba da boca e caía lágrima dos olhos, e eu falando. Aí a minha esposa na porta. Aí levantei, limpei, levantei a mão, fui batizado no Espírito Santo. Estou doido não. Irmãos, aquela noite, depois das 3 da manhã, eu dormi que nem um anjo. Entrou uma paz
dentro de mim. Entrou uma certeza, uma convicção, pastor Vanderlei. Naquele momento, algo falou no meu coração. Esse é o Deus que você serve. Hoje pode vir psiquiatra, pode vir psicólogo, pode vir quem quer que seja e falar, não, mas isso é... Meu amigo, não tinha ninguém comigo. Algo sobrenatural. E eu vi o sobrenatural de Deus. 2 meses de conversão. Não tinha sido batizado nas águas ainda. Só depois de 2 meses que eu passei pelo batismo das águas. Mas o Senhor me batizou em casa com o Espírito Santo às 3h da manhã. Então nós temos que crer nesse Deus, no sobrenatural de Deus. Temos que crer. Eu tive esse encontro natural, eu sei quem é Deus, e eu sei como servir a Deus. Eu entendi o que Deus pode fazer naquele dia. E depois que eu fui batizado nas águas, eu não conseguia dormir mais. Que Deus mostrava que Ele queria eu dentro da igreja, orando pelas pessoas. Eu cheguei e falei para o pastor na época, 4 meses de conversão, eu falei, pastor, eu não estou conseguindo dormir. Ele falou, isso é o chamado de Deus na tua vida. E aí eu comecei a fazer a obra. E Deus cada dia vem nos aperfeiçoando para a glória e louvor dEle. Esse foi o chamado de Mateus. Eu não sei se você tem um chamado na tua vida, mas eu sei o que Deus pode fazer na tua vida, o que Jesus quer fazer na tua vida. Se você crê de todo o teu coração, Ele pode mudar a história da tua vida a partir de hoje. Na hora que você crê nesse Deus verdadeiramente, que você está servindo um Deus vivo, um Deus real, um Deus poderoso, que Ele está aqui para mudar a situação da tua vida, em nome de Jesus.